Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal do Escritor Cínico. Desde já, antes de começar a falar qualquer coisa, eu já vou pedir desculpas pela minha ausência durante esse mais de um mês e meio. Problemas pessoais, estudos, etc., fizeram com que eu não pudesse gravar vídeo. Mas eu não esqueci do canal e não esqueci de vocês, não. Não tive tempo mesmo. Então, para não fazer algo que não ficasse bom, eu preferi ter mais tempo para fazer um vídeo que eu considero legal. E esse vídeo é do livro que eu consegui ler no mês de abril. Aliás, de março eu só consegui ler um livro. E esse livro foi A Tempestade, de William Shakespeare. Depois da vinheta, eu converso com vocês sobre esse livro, que, segundo os críticos e os biógrafos de Shakespeare, foi a última peça que ele escreveu sozinho. Vamos primeiro falar sobre a sua inscrição no canal. Se você ainda não é inscrito ou uma inscrita, não deixe para depois. Faça isso agora, é muito importante para mim. Você sabe, a gente já tem 1027, 28 inscritos. Poderia ter mais se eu tivesse feito mais vídeos esses 50 dias, mas não importa. O importante é que você está aqui agora me assistindo e com certeza vai se inscrever. E independente de ser inscrito ou não, não deixe de comentar aí embaixo se você já leu Shakespeare, se você já leu a peça A Tempestade ou qualquer outra obra do autor e o que foi que você achou. E não deixe de compartilhar esse vídeo porque é muito importante para mim. Compartilhe, 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 compartilhe. Sempre com qualquer pessoa que você sabe que gosta de literatura e que vai passar a ser um inscrito ativo aqui do canal, ok? Existem críticos que a consideram uma peça onde as coisas são jogadas, embaralhadas, enfim, não é muito bem definida. Ela é considerada uma comédia. E por que ela é considerada uma comédia? Diferente das comédias atuais, as da época de Shakespeare, do século XVII, porque foi 1600, elas tinham a forma aristotélica. O que isso significava? Elas aconteciam num curto espaço de tempo, num determinado local e acabavam bem. Então isso era uma comédia, não tinha assim um final trágico. E isso a diferenciava da tragédia. E essa peça, o diferencial dela também é que ela tem elementos espirituais e personagens espirituais, algo fantástico, que não era muito comum com Shakespeare. A peça Tempestade foi escrita em 1610 ou 1611, no século XVII. Foi a última peça, acredita-se assim, que tenha sido a última peça que Shakespeare escreveu sozinho. Os personagens que fazem parte dessa peça são o Alonso, que é o rei de Nápoles, Sebastião, que é seu irmão, o Ferdinando, que é o filho do rei de Nápoles, o Próspero, que mora na ilha onde vai acontecer toda a ação da peça, Miranda, que é a sua filha, Antônio, que é irmão de Próspero, Gonzalo, que é um velho conselheiro que ajudou o Próspero antes dele chegar a essa ilha, e tem também o Caliban e o Ariel, entre outros personagens. Mas esses são os personagens principais e que eu vou me deter aqui na explicação. Então, a história da Tempestade inicia quando o rei de Nápoles, o Alonso, está retornando da África, onde ele casou a sua filha. E todos esses personagens que eu citei e outros mais estão nessa embarcação. De repente, começa uma tempestade. E aí os marinheiros não conseguem dar conta, não conseguem segurar o navio e acabam todos caindo em alto mar e param em uma ilha. Nessa ilha tem o Próspero. O Próspero, ele era duque de Milão e ele é irmão do Antônio, que usurpa o seu trono. E ele vai parar lá junto com a sua filha Miranda. E por que isso acontece? Quando Próspero era o duque de Milão, ele entregou a governabilidade de Milão na mão justamente de seu irmão Antônio. Por quê? Porque ele preferia ficar lendo livros que fossem sobre magia,
mistério e outras coisas sobrenaturais, livros que ensinavam a você a trabalhar com a magia. Sem perceber, o seu irmão acaba usurpando o trono dele e, para ficar livre, diz para que o gentil homem aqui que eu falei, que é o Gonzalo, o jogue numa embarcação, num barco, tipo uma canoa furada, justamente com a sua filha de 2 ou 3 anos, 5 anos, Miranda, para que eles morram em alto mar. O Gonzalo, apiedado, não faz isso e ainda leva todos os livros e entrega ao Próspero para que ele possa chegar em um lugar seguro e continuar a ler as suas histórias. Isso acontece, ele vai bater justamente nessa ilha em que a embarcação que sofreu a tempestade, tempos depois, mais de 10 anos depois, irá bater também. Bom, quem é que provoca essa tempestade? É o próprio Próspero, porque ele quer vingança. Ele tem todo um plano de vingança e também de fazer que a sua filha, que hoje já está com 15, 16 anos, se case com o filho do rei de Nápoles, o Ferdinando. Para que isso tudo aconteça, entra a parte sobrenatural. E qual é essa parte sobrenatural? Ele, devido ter estudado muita magia, principalmente depois que ele chegou ali na ilha, ele começou a colocar em prática, a chamar os espíritos, a trabalhar com esses espíritos, e a partir daí ele consegue, inclusive, fazer coisas sobrenaturais, como mexer no próprio tempo, provocar essa tempestade. E para isso ele conta com o espírito de Ariel, entre outros espíritos menores que ajudam a fazer toda essa questão, não só do tempo, mas todo tipo de magia que ele gosta e que ele faz. Mas quando o Próspero chegou nesta ilha, e passa a tomar conta de Caliban. No entanto, quando Caliban fica adolescente, e a Miranda também, ele tenta estuprar a Miranda, acaba toda a sua afeição ao filho da bruxa. Ele passa a tratá-lo como se fosse um escravo dele. Conforme a peça vai avançando, é justamente essa parte sobrenatural que vai encadeando os fatos e fazendo com que o plano de Próspero de vingança e de fazer com que Miranda se apaixone pelo Ferdinando e vice-versa, mas aí sem a magia, é justamente porque há uma afeição, ele já adivinhava que isso iria acontecer, que vai dando toda a tônica aí da peça. Eu particularmente não achei realmente a melhor peça de Shakespeare. Eu prefiro Otelo, eu prefiro Rei Lear, e entre outras que eu já li. Mas reconheço que é uma boa peça, não é ruim, e assim, ela é fechadinha em si. Não, para mim, eu não achei buracos e não achei algo que eu possa reclamar. Mas não é, na minha opinião, uma obra-prima. Ele tem outras peças que a gente pode chamar de obras-primas. Essa minha edição aqui da Tempestade é da Penguin Companhia. E essa edição tem uma fortuna crítica. E logo na sua introdução, na sua abertura, apresentação, que é feita pelo José Francisco Botelho, ele vai dizer isso aqui para a gente, que vai dar uma boa explicação da peça. Olha, a natureza evanescente da obra engendrou as mais variadas interpretações. A Tempestade foi lida como uma espécie de testamento pessoal de Shakespeare, ou um adeus do dramaturgo ao palco, como um comentário cifrado sobre a alquimia ou a política inglesa sob o comando de James I, que era o rei da Inglaterra na época de Shakespeare. Como uma alegoria religiosa sobre a virtude do perdão, como uma reflexão simétrica sobre a antiga oposição entre natureza e cultura, e, na última década, como uma discussão dramática sobre as incongruências do colonialismo. Peça limítrofe muito afeita a metamorfoses
Tal qual Ariel, um dos seus personagens inesquecíveis, a tempestade é um desses artefatos misteriosos que parecem mudar radicalmente conforme a posição do observador. Quem diz isso para a gente é, como eu falei para vocês, é o José Francisco Botelho, que fez a tradução, mas ele tirou essa opinião do crítico inglês Lindsley. Sobre a peça A Tempestade, uns críticos acreditam que Shakespeare se baseou numa história verídica que aconteceu quando o navio Sea Venture naufragou nas Bermudas e os seus tripulantes foram parar em uma ilha. Isso foi em 1609. Então, os críticos acreditam que Shakespeare deve ter lido sobre esse fato, porque foi amplamente noticiado na época, e a partir daí ele se baseou, pegou o seu cenário e desenvolveu a história baseado nesse acidente, nesse naufrágio que aconteceu. Na peça, ninguém morre. Todos sobrevivem porque estão sob o efeito da magia. Então, o Próspero não quer que as pessoas se afoguem. Ele quer que todas cheguem à ilha para assim ele fazer a sua vingança e também fazer, como eu já disse, que a Miranda se apaixone pelo filho do rei de Nápoles. Uma outra interpretação é de que seria uma crítica ao colonialismo. Por quê? Próspero, ele é um colonizador. Ele age porque quando ele chega, ele então passa a dominar tudo, passa a mandar através da sua magia e do seu poder também. Então seria uma crítica a essa questão colonial. Como a gente viu aqui, existem várias formas de interpretar essa peça de Shakespeare. E não seria diferente, já que as suas obras sempre deram margens a várias interpretações. Então, é isso que eu tenho a dizer sobre A Tempestade. É um livro que, apesar de eu não ter achado o melhor dele, como eu já disse, eu recomendo. E gostaria também de saber a sua opinião. Não deixe de dar o seu like e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!